podcast que você ouve agora é uma produção da Backroom Studios. Bem-vindos ao Deboche Mode Hard. Isso aqui são crônicas sobre o cenário geopolítico global, sobre o cenário político, socioeconômico e, porventura, às vezes cultural aqui no Brasil, e também sobre, algumas questões internacionais que, gostem ou não, impactam diretamente a nossa vida por aqui, né? Tudo isso sob a minha perspectiva. Sim, para quem está se perguntando, eu acho que há uma pessoa. Eu sou o Beck do podcast Estados Unidos do Brasil, mas aqui o jogo ele é outro. No EDB, os episódios, a forma que a gente faz, eles são pesquisados, eles são apurados, a gente verifica, faz fact-checking, e eles são totalmente roteirizados, quase sempre por mim, e muitas vezes também auxiliado pelo Dudu, e a gente bate texto antes de gravar. Lá no EDB existe uma persona, existe uma forma exagerada da minha personalidade, que para lá eu faço pro mais jocoso, pro mais engraçado, digamos assim, que é um método para ficar bem fechado. Mas aqui vocês vão claramente perceber que não, que essa persona não existe. O Deboche Mode Hard existe justamente como um espaço onde eu posso divagar, onde eu posso comentar sobre determinadas peculiaridades que até passam pelo EDB, mas não cabem lá eu ficar divagando como estou fazendo aqui, de uma forma mais sincera, mais próxima, sem roteiro também, né? Aquelas coisas que você sente, mas que infelizmente não dá para fazer um episódio inteiro verticalizado, pesquisado sobre aquele assunto, porque ia ficar uma coisa, eu vou dizer, chata pro EDB, né? Não cabe para lá. Mas aqui o tom é outro e cabe perfeitamente. Aqui eu não encarno totalmente aquela persona. Aqui eu sou mais eu. Esse podcast vem para intercalar junto com o EDB e outros projetos da produtora que vão aparecer ao longo desse ano, mas já fica o aviso que esse programa, sim, ele é mais ácido, tem palavrão, tem cinismo e tem deboche em quantidade industrial. Se você veio buscar algum sentido de conforto, cara, na boa, talvez você errou o feed. Porque a ideia aqui, sem parecer presunçoso e tal, é vocês me conhecerem melhor da forma que eu efetivamente articulo, sem tanto filtro, sem tanta engenharia de roteiro. Inclusive, aqui, aviso importante, galera. Eu tenho só talking points, bullet points, e tirando os anglicismos de falar points toda hora, eu tenho só um pedaço de papel, a organização da ordem que eu devo falar as coisas. E com isso eu espero que vocês curtam. Vocês ouviram aí na entrada, né, o iniciozinho de Personal Jesus de Depeche Mode, não é à toa. Só para dizer que isso daqui não é nenhum púlpito. Eu não sou o Personal Jesus de absolutamente ninguém, nem quero ser. Eu só curto Depeche Mode, assim como muita gente curte Depeche Mode. Se é que você é aquele 1% que não tinha pegado o trocadilho, seja bem-vindo. Agora você pegou. Daqui a pouco a gente testa essa vinheta de abertura, porque a gente não sabe se o algoritmo do mal vai querer pegar um sample aí de 6 segundos, mas pode ser tempo suficiente para algum algoritmo aí levantar um red flag, uma sirene invisível tocar e derrubar totalmente esse episódio. Mas enfim, faz parte. Também para dizer que esse podcast é da produtora Backroom Studios. Nós ainda somos, sempre seremos,
se depender de mim, uma produtora independente. Nós somos uma produtora pequena, mas teimosa. A gente está indo para a 5ª temporada do EDB e a gente está sobrevivendo, né? Mas, dito isso, toda ajuda financeira e crítica construtiva também é bem-vinda. Quer fazer uma crítica construtiva legal? Porra, faz um pix aí de 1 centavo e manda uma mensagem para contato@backroom.com. Mas se você quiser doar os seus R$ 4,20, já está valendo e entendedores entenderão. Contato@backroom.com. Contato, todo mundo sabe como se escreve, arroba é o símbolozinho lá que todo mundo sabe, de e-mail. E backroom é com B e C K. Room é com ROOM e é tudo junto, backroom.com. Todo Pix é bem-vindo, isso ajuda a manter as contas pagas, a pagar o nosso editor master, que é o Thiago Cury, da Calamar Áudio, e a continuar a permitir que projetos como esse existam, né, sejam produzidos. E se for possível, por favor, claro, dê 5 estrelinhas lá no Spotify, segue a gente da produtora por lá ou no seu tocador de podcast favorito. Isso ajuda muito mais do que parece, tá, galera? Então, vamos começar o episódio. O título do episódio vocês já viram, que é O Direito Internacional Público Morreu. Quando eu era adolescente, eu estudava no antigo 2º grau. Eu tive o privilégio de participar de simulações da ONU. Para quem não sabe, simulações da ONU é quando diversas escolas se reúnem e cada escola reúne um grupo de alunos. Esses alunos representam um determinado país dentro, né, do sistema da ONU, né? Está aí o nome, simulação da ONU. E esse grupo de alunos que é representado um país, por exemplo, Catar, né, Nigéria, Brasil, vão para uma outra escola que está hospedando o evento da simulação e lá tem diversos organismos multilaterais sendo simulados, né? Geralmente é a ONU, então tem um grupo do Conselho de Segurança, tem um grupo do PNUD, tem um grupo ali que é a UNCTAD, tem outro que pode ser a Unicef, entre outros. E quando eu participava disso, para um caralho, assim, participei para um caralho disso. Participei de cerca de uns 20 eventos desses, já era muito viciado nisso. E tem, aliás, em inglês, que essas simulações não nasceram aqui no Brasil, se chama Modeled UN, Model United Nations, e tem em português no Brasil, mas tem também, sempre quando é do Conselho de Segurança, as escolas dão um prestígio maior, né? Um prestígio, ó que prestígio, ó que foda, dig-din, dig-din, dig-din. Que geralmente eles fazem isso em inglês. Então tem que ter no mínimo ali um inglês intermediário, para dizer o mínimo, para cima, porque não basta falar the book is on the table, tem que saber articular, convencer, e você tá ali na posição de diplomata, tá ali na posição de embaixador, tá ali na posição de delegado de tal país para resolver um assunto, um pepino muito importante. Então você encarna aquele personagem, aquela política externa e tal. Mas para dizer que justamente o United Nations Security Council, né, do mini-ONU, é uma barreira para uma caralhada de brasileiros de participarem. Mas, enfim, não é como se eu estivesse numa escola pobre. Eu tive uma infância, uma adolescência muito privilegiada e eu estudei num colégio internacional na cidade do Rio de Janeiro. Bom, eu estou dizendo isso para em seguida poder dizer que a minha vida toda eu sempre quis ser diplomata. E até o momento que eu entrei na faculdade, que por algum motivo até hoje eu não sei qual foi a razão ali naquele momento de ter escolhido o curso, mas eu estava acompanhado da minha avó,
à época ela estava viva, saudades dela, aliás. Nós fomos à faculdade e, como lá a coordenadora perguntou, com base na minha nota do Enem, o que eu queria fazer, e à época, relações internacionais, galera, era um curso no Brasil extremamente novo, tipo, a primeira turma da PUC tinha acabado de sair, e por isso eu não estou dizendo que eles estavam se formando não, tinha acabado de sair a formação na graduação para chamada da primeira turma. Isso em, né, vamos colocar aí 2005. E e o curso, assim, tinha acabado de começar, né, ninguém sabia como ia ser a reação do mercado em relação aos cursos de relações internacionais. Diversas outras faculdades começaram a iniciar seus próprios programas, né. E, enfim, eu fiz o vestibular da PUC, do Rio de Janeiro, não passei, assim, lá lá eu lembro que efetivamente eu fui reprovado no vestibular. Não passei por um monte de lugares diferentes, e isso em boa parte por culpa minha, mas a escola que eu estudei efetivamente também tem um pouco de culpa no cartório, porque não preparava para o vestibular aqui no Brasil, né. Mesmo sendo uma escola internacional, mesmo custando um absurdo a mensalidade, o foco da escola, o foco dela realmente sempre foi para os filhos dos expatriados, de o pessoal que vem da gringa trabalhar aqui no Brasil, os filhos vão lá estudar. E o foco dessa escola internacional é o pessoal estudar fora do Brasil, estudar nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, principalmente. Então eu acabei sendo forçado a entrar nesse gargalo, digamos assim, em que você se vira estudando para um caralho, para um vestibular, para aprender coisas que eu não aprendi durante 4 anos, porque no segundo grau desse colégio, a oitava série do antigo primeiro grau é o primeiro ano do segundo grau deles, e e aí eu tô lembrando de forma equivocada, mas não interessa. A grande questão é que eu mandei muito mal. E no Enem eu fui bem. Eu fui eu fui relativamente bem, o suficiente para passar em algumas faculdades no Rio de Janeiro. E em vez de efetivamente entrar num curso de relações internacionais, eu acabei entrando para o direito. E entrei para direito e acabou sendo uma excelente escolha, uma assim, uma escolha melhor, porque todo mundo que eu conhecia à época e conheço até hoje, efetivamente continua a falar a mesma porcaria, a mesma merda, que: "Porra, fazendo direito você tem mais chances de passar no famoso Instituto Rio Branco e tal". E eu fiz isso, eu estudei, e depois de um ano ter estudado na universidade no Rio de Janeiro, chamada Cândido Mendes, eu fiz transferência externa para a Fundação Getúlio Vargas, onde eu concluí a minha graduação em direito. Bom, essa anedota gigante à parte é para dizer ou tentar dar um pouco de justificativa pessoal que, graças a Deus, eu não fiz relações internacionais. Eu digo graças a Deus eu tomei essa decisão e, sinceramente, eu não sei da onde eu tirei, ali naquele momento em que a coordenadora da Cândido Mendes perguntou que curso eu queria fazer, porque eu tive ali a possibilidade de fazer uma dupla graduação no prédio ali da Assembleia 10. Quem mora no Rio de Janeiro conhece que é um prédio conhecido, é um prédio histórico ali no centro do Rio de Janeiro, bem próximo à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, à LERJ e ao Fórum. E eu fiz direito ali, fiquei um ano e depois eu fui para FGV, continuei, né, só fiz direito também, não tinha na época também relações internacionais na Direito Rio, e a FGV Direito Rio estava no seu início, então eu entrei ali na terceira turma, mas enfim. Tudo isso para dizer e explicar aqui em outras minúcias que, eh, o título do episódio, né, o direito internacional público morreu. Bom, 2026 começou e eu tô algumas semanas tentando escrever esse primeiro episódio,
né, desde das consequências ali do dia 3 de janeiro, a operação que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez na Venezuela, e afirmar para vocês que o direito internacional público, como nós conhecemos, ou como ele já foi conhecido, ele morreu. E o atestado de óbito veio justamente aí no início do ano. É claro, para mim está claro que, bem, além de ser a minha perspectiva sobre o tema, fica muito perceptível que sempre vão existir os defensores do direito internacional público, principalmente especialistas, quem tem pós-graduação, quem tem especialização, estrito sensu, tipo mestrado, doutorado em direito internacional público, o DIP, né, como é abreviado. Porém, a grande pergunta provocativa que eu faço para essa galera, principalmente, né, e vocês ouvintes, é de que adianta ter um tratado internacional sobre um determinado tema ser ratificado e passadas décadas, ou passado assim muito tempo, um determinado país, uma superpower, uma potência internacional, uma superpotência, consegue ir lá, por exemplo, fazer uma parada que parece ter literalmente ficado bravo com o jogo que estava perdendo e derrubado todas as peças do tabuleiro de xadrez, né? Ou reescrever as regras de xadrez no meio do jogo, ou no jogo bem avançado. Ou eu fico imaginando aquela noção, né, de aquela imagem que a gente tem vívida na nossa cabeça de alguém apertando o botão vermelho das armas nucleares, tipo, vira a chave, aperta o botão vermelho, diz um grande fuck you pro mundo inteiro, né? E foi isso que os Estados Unidos fizeram sob a administração de Donald Trump, agora no segundo mandato, no dia 3 de janeiro de 2026, lá na Venezuela, e é isso que eu quero destrinchar um pouco com vocês. Porque o que o Trump fez na Venezuela, tem muita gente que é especialista, que, que realmente está na área, que tem mais vivência do que eu, propriamente dito, de relações internacionais, e tem alegado que o que Donald Trump fez foi algo novo, foi algo nunca antes feito na história da humanidade. Eu já vi uns comentaristas alegarem isso, que é balela, né? Que os Estados Unidos fez uma operação, 150 aeronaves, tinha o maior porta-aviões deles, da classe Nimitz, o Ford, estava ali estacionado no Caribe, bem próximo, dentro da zona exclusiva econômica da Venezuela, e 150 aeronaves, sendo a grande maioria delas todos helicópteros. Tem uma porrada de filme curto, né, na internet. Infelizmente a gente não tem mais o LiveLeaks, que tinha essa função jornalística foda. O liveleaks.com faz falta nesse sentido, que a gente conseguia ver a vida como ela é, sem filtros. E a gente viu aí nas redes sociais, onde não foi derrubado, né, os vídeos, a gente viu, tipo, do nada, parece um drone, mas não é drone, né, são helicópteros jogando, tipo, 3, 4 foguetes, mísseis, né, não são foguetes, são mísseis, contra determinadas regiões, e ali fazendo, né, a limpa, matando todo mundo que é ou era leal a Maduro. Uma operação extremamente eficiente, e sob esse aspecto estou do mesmo lado, estou de acordo com a maioria dos especialistas ao dizer que é eficiente, porque o que eles estão querendo dizer com isso é que os Estados Unidos não está fazendo o que tem feito nas últimas gestões, que é levar 150.000, 200.000 tropas americanas por Iraque, como foi o caso sobre George W. Bush, o filho, né, do presidente George Bush, do início da década de 90, e que fez a guerra do Iraque, e aí o filho dele, depois do 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, ele criou o Axis of Evil, né, o eixo do mal, alegando, né, sobre
a narrativa que a CIA tinha disponibilizado para os Estados Unidos, que o Iraque, sob Saddam Hussein à época, tinha armas de destruição em massa. Alegaram que tinha um programa nuclear em desenvolvimento, uma narrativa muito parecida do que está acontecendo agora no Irã, que eu realmente acredito que o Irã esteja desenvolvendo, e até por necessidade, sentindo o medo ali muito próximo na região, principalmente vindo de Israel. Mas no caso da administração de George W. Bush no início dos anos 2000, Saddam Hussein nunca teve armas de destruição em massa, nunca teve ricin, nunca teve mamonas assassinas, né, cianeto, o suficiente para fazer um ataque biológico em Manhattan, em The Big Apple, né? Nunca teve essa coisa que foi vendida para o mundo, foi vendido para os Estados Unidos, o Congresso aprovou, levaram todas essas tropas para lá, desmantelaram o Iraque voltou a ser a Pérsia antiga, em certo aspecto, voltou à Era da Pedra, tudo destruído, para ser reconstruído, e quem ficou rico com isso foram muitas empresas americanas, no início. Muitas empresas de petróleo americanas entraram lá para se aproveitar da situação, como ExxonMobil, Texaco, empresas que a gente já viu por aqui no Brasil na década de 80, mas sumiram, né? Não estão mais operando na distribuição de combustíveis no Brasil, mas ainda estão por aqui na parte de exploração e produção de petróleo, né? A gente só não vê porque a maioria do petróleo no Brasil é offshore, né? Não fica na placa continental, fica no mar. Mas enfim, sem devagar tanto, no caso do George W. Bush, mandaram essas tropas, enforcaram Saddam Hussein sob um tribunal ad hoc, um tribunal de exceção, digamos assim, porque isso é o que foi, e não encontraram as armas, não encontraram veneno, não encontraram porra nenhuma. Isso justifica os Estados Unidos ir lá no Iraque fazer tudo isso. Porque no longo prazo, quem se beneficiou do que os Estados Unidos fizeram não foi exatamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos basicamente bancou, custeou tudo isso. Quem está se beneficiando até hoje disso são as empresas chinesas através dos acordos comerciais na região, no grande plano chinês expansionista, mas econômico, comercial, de fazer um novo Silk Road deles, né? A nova rota da seda econômica que basicamente dá a volta ao mundo. Eles estão fazendo acordos em vários lugares, na África, na América do Sul, inclusive aqui no Brasil, uma rodovia transcontinental, basicamente, que liga o leste, a zona portuária, as zonas portuárias do Brasil até o Peru está sendo construído com grana, empréstimo chinês. E aí, voltando aos Estados Unidos, a mesma coisa que George W. Bush fez e deu continuidade no Afeganistão, Barack Obama continua a mesma merda, política externa de bosta, enviando centenas de milhares de soldados para lá, para aquela região, para desestabilizar o Talibã, que aliás é uma criação da CIA, e isso não é teoria conspiratória, tem uma caralhada de arquivos declassificados que eram top secret, que eram segredos de Estado, que não mais são, e mostra isso. Mostra o que a CIA fez com os Mujahideen, financiando, treinando, mostra que a família do Osama Bin Laden, inclusive ele, sofreram, coitados, em certa parte coitados, porque eles foram, né, o Osama Bin Laden foi assassinado, mas foram financiados pelos Estados Unidos por muito tempo, né? Então os Estados Unidos têm um histórico, assim, bem grande de meter o pé pelas mãos, meu irmão, de fazer tudo, em vez de ser bem planejado, bem estruturado, eles fazem ao avesso. Foi assim no Iraque, foi assim no Afeganistão na década de 70, sob Nixon, foi assim também no Afeganistão nos anos 2000, e aí chega Donald Trump, e Donald Trump é um gênio, ninguém está falando isso, tá? Nenhum dos especialistas que eu vi está falando que Trump é um gênio. O que estão falando é que a jogada do Pentágono foi genial. Foi genial do ponto de vista de eficiência, porque não foram necessários 200 mil tropas americanas irem para a Venezuela para acabar com
o regime de Maduro, né? Mas aí que está a virada de chave. Não é porque você faz uma tática que no direito internacional público, como a gente conhece as regras do jogo, você não pode ir lá, pegar um presidente que você não gosta e capturar ele e dizer que o game tá over, acabou o jogo, né? Não existe isso. Da mesma forma que o noticiário e os outros chefes de estados, inclusive o Emmanuel Macron da França, deveriam estar falando assim, porque isso é um absurdo. No caso, o Macron aplaudiu a medida que o Trump fez. A gente vê a Marine Le Pen, ultranacionalista de direita, a gente vê também na Itália a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, elas estão condenando, também de ultradireita, tá, galera? Ela está tentando ser mais centro hoje na Itália, mas ela é ultradireita, sempre foi, ideologicamente falando, é. Mas condenando a atitude do Trump de fazer essa tática de vou reinventar aqui as regras de xadrez e agora minha rainha pode pular tridimensionalmente no tabuleiro, ir lá, capturar o rei, trazer de volta, derrubar a chave, a peça, acabou o checkmate em 2 jogadas. Uma para ir lá pegar o rei e a outra para levar para Manhattan, com aquelas imagens cinematográficas que a gente até mencionou no IDB, né, com a Estátua da Liberdade ao fundo, assim, ironia, um absurdo aquilo, absurdo de hipocrisia, mas foi o que aconteceu. E aí a gente fica nesse debate, pô, pode isso, Arnaldo? Pode o Trump fazer isso? Resposta curta e óbvia, é claro que não, né? Não deveria. Então, quando eu falo que o direito internacional público morreu, é para dizer que em tempos de relativa paz é possível utilizar-se de um organismo multilateral como a Organização Mundial do Comércio, né? The World Trade Organization, em inglês. E aí a Embraer pode, aqui no Brasil, pode falar, olha, a canadense lá, a Bombardier, está fazendo prática anticompetitiva, está vendendo abaixo do preço de mercado, isso é uma prática de dumping, e está fazendo isso para abocanhar o mercado e diminuir a minha participação no mercado, que eu concorro, eu sou o concorrente direto dela. E efetivamente os dois são. O exemplo que eu acabei de dar já aconteceu no passado, e a Organização Mundial do Comércio deu razão para o Brasil. E aí, com isso, o Brasil pôde, sob direito internacional público, fazer uso, caso quisesse, de medidas de retaliação ou medidas retaliatórias, como uma forma de compensação pelas medidas adotadas pela Bombardier. Mas o jogo em 2026 deixou bem claro que o Trump é aquele bully, é aquele garoto gordinho que reprovou 2 séries e está ali no 3º ano do primeiro grau do ensino médio atual, né? Ensino médio, ensino fundamental, eu acho que é. Do antigo primeiro grau, ele está ali, ele tem 15, 16 anos, enquanto o resto da turma, a média, tem 12, 13 anos, né? E aí ele é gordinho, ele é bem mais alto, ele já passou da puberdade, tipo, já entrou na puberdade, e aí ele consegue bater em todo mundo, né? E ele se acha diguidim, 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 sou foda, quando ele é um merda. E o Trump é esse cara. Trump é esse cara grande, gordinho, que é burro, que não fala coisa com coisa. Eu realmente acho que ele sofre algum tipo de, não vou falar demência, não sou médico, não sou psiquiatra, mas dá para perceber que ele não fala às vezes coisa com coisa, e esse é o cara que ataca o Biden, a vida pessoal de um ex-presidente que o Trump substituiu. Mas enfim, o Trump, ele vai testando as águas, né? Ele vai testando até onde dá pra, nessa política de eu tenho pau maior, eu sou fodão, eu vou meter o bedelho, vocês que se fodam e tal. Não existe limite pro direito internacional, pra ordem mundial, só minha moralidade. Palavras dele. Eu tô quase parafraseando o que ele disse recentemente. Então, e tudo isso no espaço de menos de um mês, tá, galera? Hoje, dia 21 de janeiro de 2026. E Trump vai lá, fala que tem interesse, fala que tem narcotráfico na Venezuela, quando, sim, tem narcotráfico na Venezuela, tem, mas
ínfimo, não é, o país não é uma narcotraficolândia. Da mesma forma, falar que o Brasil sofre de um problema absurdo de droga, o Brasil também é um país de narcotraficante por causa, sei lá, da Cracolândia em São Paulo, no centro de São Paulo, entendeu? Tipo, não dá pra fazer isso. Cartel de Los Soles veio com essa merda, o Trump. Cartel de Los Soles, a CIA acabou de desmentir que não existe essa porra, isso não tá nem em uma das acusações contra o Maduro e a mulher dele. Cartel de Los Soles, para quem não sabe, foi uma das grandes justificativas para dizer que é um cartel de drogas, narcotraficantes, etc e tal. Só que, na verdade, esses traficantes são a milícia, digamos assim, os generais do governo de Maduro que fazem uso de drogas e tal, e por isso Soles, né, porque são as estrelas dos generais, né, tem 3 estrelas, 4 estrelas, general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. Esse é o tipo de general venezuelano, mas não apenas venezuelano, eu imagino que aqui no Brasil a gente está cheio também. E para dizer que não existe essa estrutura mafiosa de crime organizado na Venezuela, nunca existiu. Assim como dizer que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, isso foi argumento fabricado pela CIA para justificar, sem autorização do Congresso, a captura de Maduro, o que é um absurdo, mas o direito internacional público morreu, galera. Como que vocês se sentiriam se vocês vissem a reação de vocês se Vladimir Putin capturasse o Volodymyr Zelensky numa questão de 1 ano, ou até menos, 3 meses, ou, sei lá, aí o Trump que levou 1 ano, mais ou menos, mas ele tá nessa de ir atrás da Venezuela tem alguns meses. Então, meses do conflito, chega Putin, vai lá, pega o Zelensky, leva de volta pro Kremlin, e grava, de novo com cenas de helicóptero e tudo mais. Como é que seria a reação da Europa? Será que o Macron iria aplaudir o Putin? Eu acho que o silêncio e a reflexão já diz a resposta. Então, esse tipo de coisa, em tese, não poderia, mas aconteceu. Não dá para fingir que não aconteceu e ficar vivendo numa fantasia. Oh, não, o direito internacional público tem que ser, a gente tem que lutar por ele, a gente tem que construir um mundo melhor, né? Ah, vai se fuder, desculpa. O mundo sempre foi cão, o mundo sempre foi difícil. E quem tem efetivamente o poder tem controle. E quem tem controle dita as regras. Se as regras mudam de um ano para outro, e talvez tenha sido simbólico, que foi no dia 3 de janeiro, no início de um novo ano, a grande questão é para dizer que, porra, agora mudou as questões. Mas ainda falando sobre a Venezuela, eu acho que a gente precisa tocar em alguns pontos. E o primeiro deles é dizer que a maioria desses especialistas que alegam que é sobre petróleo, os Estados Unidos têm petróleo. Meu irmão, os Estados Unidos, eles são quase autossuficientes em petróleo. 3/4 de tudo que é produzido de petróleo por dia nos Estados Unidos é produzido por eles. O outro 1/4 eles importam. E eles importam porque é mais barato importar esses 25% do que produzir os 100%. Como utilizando o petróleo que eles têm, esses 25% que eles não refinam, eles usam como reserva, mantendo os recursos naturais deles pro longuíssimo prazo, né. Então, sempre tiveram essa prática de dominação global, sempre se atreveram com a alegação de serem a polícia do mundo, e quando não era alegação, eles mostravam que eles têm o big stick, né, eles podem. E assim fizeram na Venezuela, e agora estão negociando lá, mas não é sobre petróleo para os americanos, não é sobre isso. Tipo, os Estados Unidos já compravam petróleo da Venezuela com Maduro e antes com Chávez. E o que Trump quer, o Trump tem uma perspectiva, uma visão de mundo não como militar, porque ele nunca foi, ele tem uma visão de mundo como businessman, como homem de negócios. Então ele quer, se não dá para fazer um Mar-a-Lago, que é a residência dele, na Flórida, se não dá para fazer um Mar-a-Lago em Gaza, uma Riviera em Gaza, como ele já delirou, o novo delírio da vez é fazer um Mar-a-Lago da vida, uma Riviera na Venezuela, e aí botar as construtoras americanas lá para trabalhar,
Ele quer as petrolíferas americanas lá para trabalharem, elas já falaram que não vão, porque é um cenário de instabilidade política, pelo menos por enquanto. O que elas querem é o seguinte, elas estão querendo dizer para o Trump, com legendas embaixo, cara, tu rouba dinheiro pra caralho, tu recebe presente como um avião 747 da família real do Catar, recebe uma aeronave gigantesca, que não é para os Estados Unidos, é pro bolso dele. O patrimônio dele, da família dele, dobrou de tamanho desde que ele assumiu o segundo mandato, o second term, e tá rolando muita corrupção, né, na administração dele, mas assim, para um caralho, assim. A grande pergunta é por que que não foi impeached? Por que que não teve impeachment do Trump até agora? É porque os Estados Unidos, como nós conhecemos hoje, ele não é os Estados Unidos que nós conhecíamos antes. Os Estados Unidos de hoje, ele é mais uma democracia bem mais fracassada que países na África. É um país que a corrupção está tão enraizada e está tão nevrálgica nas instituições, você tendo uma Suprema Corte extremamente conservadora e complacente com o Poder Executivo, você tendo um Poder Executivo podendo fazer o que quiser, tudo via decreto, como se aqui no Brasil pudesse fazer tudo via medida provisória, sem aprovação no Congresso e tal. E o Congresso americano tá cold, tá tipo, segurando o pau e as bolas pela mão, assim, tipo, tá castrado pelo Poder Executivo. Então, cara, assim, voltando, as petrolíferas não vão entrar lá na Venezuela sem assurances, sem garantias. O Donald Trump vai lá botar algumas garantias, talvez sim, talvez não, mas o fato é que o certo seria dizer que é sim sobre petróleo, mas não é sobre petróleo para os americanos, mas é que grande parte do petróleo da Venezuela, até muito recentemente, né? Porque alguma coisa aconteceu entre dia 2 e dia 3 de janeiro, né, galera? Esse petróleo ia diretamente para a China. Então, é sobre desestabilizar uma outra potência que está se tornando uma superpotência, que é a China. E através dessa jogada de desestabilizar, não é que a China vai parar de comprar o petróleo da Texaco explorado na Venezuela o dia que isso acontecer. Não, vai comprar. Mas a questão é de você interromper a cadeia produtiva chinesa, de você criar freios ali. Quando você freia seu inimigo, você continua no acelerador e vamos embora, meu irmão. É sobre isso. Então a gente tem que ficar de olho, porque a ordem que o Trump deu da operação militar do dia 3 de janeiro, que capturou não apenas o Maduro, mas também a Cília Flores, a mulher dele, levou para os Estados Unidos para enfrentar acusações criminais sobre uma coisa de louco, tipo, é o que Israel já fez antes, através da sua agência de inteligência, Mossad, pegou gente na Argentina e levou de volta para Israel para passar num julgamento, só que no caso de Israel, o pessoal lá foi enforcado. No caso Maduro, eu não acho que ele vai ser enforcado, mas eu acho que ele vai, ah, ele perdeu o jogo, deu game over para ele. Não acho que o Trump tenha a calhorda, digamos assim, a envergadura que o Bush filho teve de assassinar o Saddam Hussein, enforcar ele assim. Eu acho que o Trump tem a cabeça de tipo, não, a gente já ganhou, vamos drill baby drill, vamos ganhar dinheiro. É sobre isso. A gente tá com o Maduro não vai voltar para lá, né? Será que vai para Guantánamo? Não sei, foda-se, né? No momento atual é que a Venezuela é um estado paraia, né? Existe uma política de controle do petróleo que apareceu ali na superfície. Existem alguns relatos de campanha quarentena marítima e apreensão de navios, inclusive um deles russo. Sabe o que o Putin, não foi ele que falou, tá? Mas o que a Rússia falou para os Estados Unidos com a apreensão de um navio tanque de petróleo? Falou, só tem como devolver a tripulação, por favor? Foi isso. Navio que, assim, centenas de milhões de dólares, mais a carga dentro. Pô, tem como devolver sua tripulação? Para vocês verem que se a Rússia está falando nesses termos para os Estados Unidos, não é sobre não, nós vamos defender a Venezuela. A Rússia vai lá vai defender a Venezuela com unhas e garras, bababá. Não. Hoje, 2026, é sobre zonas de influência. O que a gente vê é os Estados Unidos, né? O que a gente percebe, na verdade, é que quando um país sequestra o chefe de Estado do outro e chama de ação legal,
e ainda começa a administrar navio e barril, não é crise diplomática, né? É direito internacional que está virando fanfic de quem tem mais porta-aviões. Assim, galera, sobre a Venezuela, questão óbvia do interesse dos Estados Unidos é energia, minerais, terras raras. É um enredo que o noticiário envolve aí sobre petróleo, sanções, bloqueios, apreensões. Isso já está meio que fácil de entender. Mas a questão é que há também o interesse dos Estados Unidos na Colômbia, né, que foi eleita o atual presidente Gustavo Petro. Existe uma parceria histórica de segurança entre os dois países, mas existe uma pressão política enorme. E as recentes análises que foram feitas, e alguns dos especialistas que eu acompanho de forma séria, têm demonstrado isso, têm destacado que a relação entre Estados Unidos e Colômbia é um pilar para a segurança, é um pilar para o comércio, é um pilar para a estabilidade regional, mas que as tensões e as discordâncias com o governo de Petro e a política interna colombiana não atendem os interesses de Washington, D.C., né, da Casa Branca. E o mesmo a gente pode dizer sobre o Brasil, porque, galera, não foi... O episódio de hoje é Trump, Venezuela, acabou o direito internacional público, mas ontem o mundo inteiro sofreu tarifaço, o mundo inteiro está sofrendo novos tarifaços, Europa, por exemplo, já vou falar sobre isso, mas o Brasil sofreu tarifaço por alinhamento por pressão. Primeiro foi aquela mentira do Bananinha, com o filho aí de ditador brasileiro, que estavam falando nos Estados Unidos que o Bolsonaro estava sendo preso político. A gente sabe que o Trump e o Bolsonaro têm alguma afinidade ideológica, mas o Trump não está nem aí pro Bolsonaro, o Trump está aí para quem está ganhando. Ele quer fazer negócio. Trump não está nem aí. A ideologia do Trump se chama money. E aí, porra, depois que o Lula finalmente conseguiu sair do bloqueio da desinformação, teve uma reunião de Assembleia Geral da ONU que acontece todos os anos lá em Nova York, o Lula conseguiu brevemente falar com o Trump e de lá para cá a relação foi reatada entre Washington e Brasília, né, por canais oficiais. E isso graças também ao Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, é o nosso ministro de Relações Exteriores, também graças ao ex-chanceler, mas que cumpre um papel ainda muito importante, que é o Celso Amorim, que faz parte da secretaria que presta assessoria em Relações Exteriores à presidência da República aqui no Brasil. E esse All-Star Team, esse Dream Team dos sonhos na diplomacia, é um pouco reflexo do que o Instituto Rio Branco sempre foi, o que o Itamaraty sempre representou, que é tentar fazer acordos de forma bilateral ou num cenário multilateral. E aí, mais por questão, eu acho, econômica interna dos Estados Unidos, os tarifaços brasileiros acabaram, né? Todo mundo já deveria saber que, depois do que ocorreu no tarifaço, deveria saber, é claro, que os Estados Unidos consomem laranja pra caralho, assim, eles consomem café pra caralho. E quem é o maior produtor de laranja do mundo, exportador para os Estados Unidos, é o Brasil. Café, Brasil. O que não pode faltar no café da manhã? O próprio nome já diz, café. Não pode faltar na manhã de quem? Dos americanos. Da onde vem? Brasil. Quem paga pelo tarifaço não é o brasileiro, é o importador nos Estados Unidos. E é óbvio que ele vai repassar esse valor para o consumidor final. E aí eu acho que o Trump, sendo o gênio que ele é, assim, o Einstein deveria ter inveja do Trump. O Trump, ele não entende de tarifas, como funcionam, como devem ser aplicadas. Ele entende que quando muita gente, muito mais inteligente do que ele, vira para ele e fala: isso daqui é uma ideia ruim, isso daqui é uma ideia ruim, isso daqui é uma ideia ruim, e depois de sucessivas vezes fala isso, e diversas pessoas falam isso para ele várias vezes ao longo do dia e tal, e eventualmente alguma delas sugere uma alternativa para aquilo, ele pega a alternativa e se apropria dela dizendo que a ideia é dele. Esse é o nível do intelecto do Trump. Mas, enfim, o grande problema é que esse ano no Brasil, 2026, temos eleições e uma das pautas, bola da vez, certamente vai ser, e um dos eixos temáticos vai ser relações exteriores. Não importa quem é que vai estar lá do outro lado, do lado da direita, da extrema-direita, tanto nesse aspecto, porque a gente
consegue hoje deduzir com uma certa tranquilidade o que eles vão querer alegar, né? Vão falar, Estados Unidos, o Tarcísio de Freitas, né? Tarcísio Desfeitas, ele vai falar, vamos privatizar logo o Brasil, vamos oficializar o quintal dos Estados Unidos, é teu, Brasil é oficialmente um estado paraia. Essa é a política externa do Tarcísio, ou de qualquer outro, tá? Um Bolsonaro da vida, Flávio Bolsonaro, que não acho que vai ser candidato efetivamente a presidente, mas eu acho que ele entraria como vice, talvez numa chapa aí Tarcísio e vice o Flávio, mas eu acho que essa carta está bem marcada, qualquer candidato da direita vai falar, bora ficar do lado dos Estados Unidos, amiguinho dos Estados Unidos, porque assim a gente fode mais o Brasil, mais o brasileiro, e aí a gente consegue ficar mais rico, fazendo uns acordos aqui bem que o povo não vai saber. E já a esquerda, né, o Lula vai de novo, não sei se vai com Alckmin, talvez sim, talvez não, é mais provável que sim, mas eu vejo esse cenário que não. Mas sobre a pauta internacional, o Brasil tem uma escolha de Sofia, né? Só dá para salvar um filho, só dá para tomar uma decisão que vai salvar alguém. Ou salva o Brasil, salva o próprio povo, ou talvez vai salvar governabilidade do próximo mandato. De forma inadvertida ou não, é certo que os Estados Unidos vão botar dinheiro pra caralho no Brasil nessas eleições para minar a esquerda e para fortalecer a direita. Isso já aconteceu diversas vezes na história recente do nosso país, em eleições presidenciais, e vai acontecer de novo. E o que eu não acho que vai acontecer é o Trump efetivamente vir aqui e manipular a eleição. Ele vai deixar best man wins, né? O melhor homem que ganhe. E aí, independente do resultado, ele não tá nem aí muito, eu acho. Ele só quer saber com quem ele tem que falar no outro lado do telefone. É tipo isso. Mas assim, o fato que os Estados Unidos está de olho, não apenas na Venezuela, mas está de olho na Colômbia, está de olho no Brasil, está de olho agora na Groenlândia, por causa do aspecto geoestratégico do Ártico. Para quem não sabe, a Groenlândia é um protetorado da Dinamarca. É como se fosse uma colônia, tá, gente? Mas não é uma colônia, porque é Dinamarca. E logo o nome protetorado. Mas o fato é que lá tem muitas terras raras, tem um potencial enorme de petróleo para ser desenvolvido e explorado e tal. E a população ali na Groenlândia são 60 mil habitantes. Então os Estados Unidos conseguem tomar aquilo à força de forma muito rápida, eficiente, ligeira. E os Estados Unidos já estão dando anúncios que do tipo, independente do que ocorra no futuro, nós permaneceremos na OTAN. Então isso é meio que um recado para dizer para os países europeus que são membros da OTAN, quem quiser, pede para sair, meu irmão. Pede para sair. Vai criar aí a tua Eurotan da vida. Quem ficou cuckold, quem ficou castrado nessa situação toda, é a Europa. A Europa que sim se tornou uma grande união civil, econômica, através da União Europeia, que agora recentemente finalmente fez o acordo Mercosul-União Europeia, fez por necessidade. Eu teria muito cuidado com essa União Europeia, que na primeira oportunidade eu tenho certeza, mas absoluta, que vai denunciar esse tratado. O que significa denunciar o tratado? Significa vai rasgar o papel, vai dar a volta, tipo, vai dar uma de traíra, vira casaca e vai romper relação com o Mercosul. Por quê? Porque europeu, em sua grande maioria, desculpa um pequeno pleonasmo, mas repetição aqui de termos, mas são eurocentristas. Eles se colocam, se projetam como no centro do universo, e essa questão não só é preconceituosa, etc., eles se veem melhores do que países como da América Latina, como países africanos, como boa parte do mundo, porque, né, Europe first, Europa primeiro, e aí eles se fuderam nessa de uma forma brilhante, porque eles sempre foram, entre aspas, escravos da OTAN, dependentes da OTAN, dependentes dos Estados Unidos. Agora que os Estados Unidos está nessa fase, digamos assim, expansionista, querendo pegar protetorados, digamos assim, como a Venezuela, muito provavelmente também a Colômbia, possivelmente o Brasil,
certamente a Groenlândia, a gente vai ver o Trump aceitar que a China pegue Taiwan, muito a contragosto, porque 90% de todos os microprocessadores e processadores do mundo são feitos lá pela NVIDIA, e quem dominar lá vai ter 90% da cadeia, o supply chain global, cadeia de produção mundial desses processadores transistores que servem para a inteligência artificial, mas também servem para o setor automotivo, para indústria automobilística, aérea, para tudo, para hospital, meu irmão, para tudo. Tudo precisa de transistor, processador, memória RAM, que a gente está vendo subir para um caralho, um absurdo o preço que está custando. Mas enfim, tudo isso para dizer que o mundo está virando eixos de expansão e influência estão sendo construídos. A Rússia vai pegar ali, não toda a Ucrânia, mas até onde quer, não precisa pegar Kiev. Certamente o Zelensky ali vai ser suicidado em algum momento. E a gente está vendo esses movimentos de uma forma muito célere, como a gente não tinha visto antes. Então, até o mundo chegar a um novo paradigma de ordem mundial, é isso. A gente não está vivendo época de paz, o direito internacional público morreu, e a nova ordem mundial, depois estabelecida, vai ditar as novas regras do jogo, né? E aí, se é que vai ter um novo direito internacional, assim, cara, muito complicado. A gente teve o Tratado de Bretton Woods. Para quem não sabe, o Tratado de Bretton Woods foi um tratado lá de 1944, no final da Segunda Guerra Mundial. Reuniu mais de 40 países e ele criou o que é o sistema monetário pós-guerra, pós-Segunda Guerra. Criou as instituições do Banco Mundial e do FMI, o Fundo Monetário Internacional. E aí a ideia do Bretton Woods, o tratado, foi criar câmbios internacionais mais estáveis, mais fixos, e colocou o dólar americano como papel central. E aí, em 1971, com Nixon, com o famoso Gold Window, o Nixon suspendeu a conversibilidade de dólar em ouro, né? Ele fechou a janela do ouro. O que quer dizer isso? Ele acelerou o fim prático, que foi o arranjo lá de Bretton Woods, e abriu caminho para câmbio flutuante e dinheiro fiat. Dinheiro fiat é papel moeda, tá? Então, essa jogada basicamente significa que hoje em dia o dinheiro ele é lastreado em títulos do Tesouro. O que é títulos do Tesouro? Títulos do Tesouro é dívida de todo mundo, tá? Estados Unidos tem dívida, Brasil tem dívida, vocês já devem terem escutado dívida eterna, dívida externa. Então todo mundo tem dívida com outros países e aí os países meio que ficam estabilizados assim. As moedas hoje em dia não são mais lastreadas no ouro, são lastreadas em fiat e valem porque efetivamente o Estado cobra imposto por elas, porque existe um sistema bancário, existe um banco central que, em tese, organiza a liquidez e porque existe confiança, em tese, novamente, institucional. Isso porque não há ouro, né? E títulos do Tesouro, eles viraram essa forma de colateral no mundo, porque é o ativo que todo mundo usa como reserva ou como garantia, né? Reserva de moeda ou garantia, porque o título do Tesouro ele é líquido, né? Em tese, de novo, ele é seguro. Isso, por consequência, alimenta a alavancagem, alimenta a possibilidade de especulação, principalmente quando o mercado trata dívida soberana grande como o coração do sistema. E é isso, a gente saiu do ouro e entrou na fé. E a fé moderna tem um nome: título de tesouro. Não é lastro em metal, não é lastro em promessa, imposto, e é totalmente o significado de poder. E quando o planeta inteiro empilha promessa como se fosse estabilidade, a especulação vira política pública por acidente. Então, galera, é isso. Hoje o episódio é um pouquinho mais longo do que sempre vai ser. Tô aqui gravando, já passou de 1 hora, mas a ideia é sempre gravar episódios de até 45 minutos. Eu poderia ter falado um pouco mais sobre alguns aspectos, mas até o próximo episódio eu vou ficar por aqui e a gente se vê numa próxima. Abraços.